Olá, tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo. Hoje estamos aqui para uma aula de raciocínio lógico matemático. É isso aí, calma, não se assusta. Mantenha o mecanismo de defesa desativado, porque nós vamos destravar a sua mente para o raciocínio lógico. E você que vai prestar o concurso aí para a Polícia Civil de Santa Catarina, agora em 2024, conteúdo atualizadíssimo, gravando agora, hoje, 5 de abril de 2024, focado em vocês, fechado? Mas quem for prestar outros concursos públicos, que caia lá no edital assim, ó, estruturas lógicas, fundamentos da lógica, conceitos básicos de lógica, está na aula certa. Eu gosto de deixar bem claro ao aluno, para que às vezes quando sai no edital e a pessoa não tenha tanto conhecimento da matéria, possa se sentir seguro para assistir a aula e ver que necessariamente isso ali cai na sua prova. Praticamente todos os concursos caem em matemática, raciocínio lógico, estruturas lógicas. Essa parte é geral para todo mundo. Hoje eu quero te fazer entender, eu vou te fazer entender, mas para isso eu preciso de você que está aí do outro lado da telinha. Eu conto com a sua inteligência, com a sua compreensão, para que você tire da sua mente, desative aquele modo defesa total. Quando falamos em matemática, raciocínio lógico, o pessoal que não tem muito apreço pela matéria acaba já se retraindo, se fechando. E isso é um dos maiores problemas didáticos para que a gente consiga incutir a matéria, passar a matéria para vocês, colocar o X no lugar certo lá na prova. Quem me conhece sabe que meus vídeos não têm enrolação, nós vamos direto para a matéria, mas como é fundamentos e estruturas da lógica, eu preciso que você entenda, compreenda, que eu tenho a necessidade de que você me ajude. Eu preciso que você me ajude. Você pode me ajudar? Então vamos juntos. Olha só. Raciocínio lógico, a primeira pergunta que todos fazem é: professor, para que serve? Por que cai isso aí em concurso público? Eu vou te dar uma explicação. Se você concordar, show de bola, vai facilitar o aprendizado. Se você não concordar, infelizmente eu vou dizer assim: aprenda, você precisa aprender. Eu não estou aqui para te passar a mão na cabeça, eu estou aqui para te dar o conteúdo que vai te levar para aprovação, no caminho da aprovação. Então, olha só, raciocínio lógico desenvolve o pensar crítico, o pensar lógico, o pensar rápido, a criação e tomada de decisões, de soluções para as mais diferentes situações e fatos que acontecem no dia a dia. Você acha que no seu serviço de policial civil, no seu serviço de policial penal, no seu serviço de agente administrativo na prefeitura, você vai precisar tomar decisões e criar soluções para resolver problemas? Então você acaba utilizando o raciocínio lógico. Ele é uma forma de treino mental para que o seu cérebro desenvolva essa habilidade. Fechado? Professor, mesmo assim eu não concordo. Então, infelizmente, eu vou dizer, vem comigo e vamos facilitar isso para que você consiga aprender de uma vez por todas e desempatar, deixar de ser a pessoa que ficou fora da vaga por uma, duas questões, ou porque não consegue chegar na competição, porque não consegue ir bem em raciocínio lógico. Gente, entrando direto na matéria, estruturas lógicas. As estruturas lógicas, os fundamentos, a base de tudo está aqui. Então, se você entender essa aula, e você vai entender no final da aula, você vai compreender o que é uma estrutura lógica, quais são os componentes dela, quais são os princípios que regem. Então fica até o final que você vai sair entendendo isso e de uma vez por todas o raciocínio lógico vai ser um caminho na tua aprovação e não mais um empecilho. Olha só, o que é uma proposição lógica? O que é uma sentença fechada? Também vem com esse nome. É toda frase que apresenta um sujeito, um verbo e um predicado. Toda frase que apresenta um sujeito, um verbo e um predicado. Vamos colocar no quadro? Dá uma olhadinha. Por exemplo, eu posso ter escrito assim, ó. João foi passear no parque.
João foi passear no parque. Fechado? Concorda comigo que eu tenho um sujeito aqui, ó. O sujeito se chama João. Esse João é o meu sujeito. Concorda comigo que eu tenho um verbo? Deixa eu pegar a canetinha de outra cor aqui. Concorda comigo que eu tenho um verbo? Verbo ir. E concorda comigo, tem inclusive o passear, mas nós vamos tendo um verbo resolvido. E nós temos o predicado no parque. No parque, o predicado aqui, ó. Professor, eu estou na aula de matemática ou de português. Destrava a tua mente. Está na aula de raciocínio lógico matemático e é com palavras mesmo. É com palavras que nós vamos resolver a questão. Percebe que nós apresentamos aqui um sujeito, que é o João, um verbo, que é o ir, e a ação dele, que foi aonde ele foi passear, o predicado, a ação dele, que é o verbo, e o que ele foi fazer, que é o no parque. Isso é uma proposição lógica. Essa estrutura, sujeito mais verbo mais predicado. Sujeito mais verbo mais predicado. Tá, espera aí, professor. Então, se eu não tiver verbo, eu não tenho uma proposição lógica? Correto. Outra pessoa está se perguntando agora. Então, se eu não tiver o sujeito, eu não tenho uma proposição lógica? Correto. O único que eu posso até abrir mão aqui, se eu conseguir subentender na história, é o predicado. Lembra que isso é uma estrutura, olha o nome da matéria, estruturas lógicas. Eu preciso que você entenda essa estrutura. Eu preciso que você pare de ler isso aqui tentando identificar o conteúdo que está escrito. Eu preciso que você comece a ler isso daqui enxergando uma estrutura, uma forma, é o alicerce na tua construção do conhecimento. Correto? Então, vamos dar sequência. Então, uma proposição lógica é uma sentença fechada, que eu tenho um sujeito, o verbo e o predicado. Show! Além disso, eu consigo atribuir a essa sentença um valor de verdadeiro ou um valor de falso. Eu consigo atribuir a sentença, verdadeiro ou falso. Eu consigo atribuir verdadeiro ou falso à sentença. Tá, então tá começando a clarear um pouquinho, professor. Então, por exemplo, aquilo que eu não consigo atribuir verdadeiro ou falso não é uma proposição lógica? Show! Muito bom seu raciocínio. Muito bom seu raciocínio. Aquilo que eu não consigo atribuir verdadeiro ou falso não é uma proposição lógica. Porque a proposição lógica, anota aí, que às vezes cai na prova, segue 3 princípios. A proposição lógica segue 3 princípios. Quais são os princípios? Olha aqui que eu vou anotar para você no quadro. Princípios. Vamos lá. O primeiro deles é o princípio do terceiro excluído. Sabe aquele teimoso? Que ele fica dizendo assim, tá, mas pode ter uma outra situação aí, professor. Pode ter uma outra resposta. Não, não pode. Só pode ter verdadeiro ou falso. Ou o negócio é verdade ou falsidade. Vai plantando a semente no teu cérebro, que aqui no raciocínio lógico a gente só trabalha com certeza. Então, ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Show? Então, o terceiro resultado, aquilo que a minha cabeça cria ou que o teimoso quer impor, não acontece. O princípio do terceiro excluído. Outro princípio, não menos importante, é o princípio da identidade. Então, olha só,
Quando você vai lá na polícia científica, alguns podem até estar estudando para a polícia científica e vão alcançar sua vaga. Quando você vai lá na polícia científica fazer a sua identidade, o seu registro geral, você ganha um número e você é aquele número identificado perante o Estado. Você tem aquela identidade, ou seja, a sua identidade não muda, salvo os estelionatários, aqueles sacana que vão tentar enganar o próximo. Mas você, que é uma pessoa séria e vai ser o próximo aprovado no concurso, não muda a sua identidade. Se não muda a sua identidade, a partir do momento que você obteve a escolha, você recebeu a chancela de verdade, a sua identidade não muda mais. Ela vai caminhar por todo o processo. E aí eu vou te dizer, tá pensando agora em casa. Professor, mas por que você está me dizendo isso? Porque lá no processo a banca vai tentar te distorcer a história para que você mude o caminho. Mas você não vai mudar o caminho, você vai continuar focado na identidade que você conseguiu atribuir ao valor lógico. Se você atribuiu verdade, ele grudou aquela chancela nele e ele vai identificado até o final. Isso é o princípio da identidade. E o terceiro e último princípio é o princípio da não contradição. Não contradição. Ah, esse me parece óbvio, professor. E é. Não contradição. Se eu falei, por exemplo, que isso aqui é verdade, João foi no parque, ou ao parque, né? O professor de português vai me bater aí depois. João foi ao parque. João foi passear no parque, tá certo? É ao parque se não tivesse que passear, né? João foi passear no parque é verdade. Se é verdade, pelo princípio da identidade, eu vou manter sempre essa verdade. Se eu vou manter sempre essa verdade, o contrário disso não pode ser verdade também, senão eu vou estar me contradizendo. Então, João não foi ao parque é falso, porque eu atribuí verdade para o foi, o não foi vai ser falso, é o contrário. Então, eu não posso atribuir verdade para duas coisas diferentes, senão eu vou estar me contradizendo. Fechado? É simples ou não é? Faz um panorama mental agora, dá uma seguradinha, relaxa, porque você vai acertar uma questão, por exemplo, que venha perguntando quais os princípios. Eu gosto de fragmentar a matéria. Você que está estudando comigo aí, sabe que eu gosto de fragmentar tudo, tanto lá no direito como aqui na matemática. Eu gosto de fazer por partes. Olha só, você está numa batalha e essa batalha é intensa. Uma questão faz muita diferença. Se você sabe agora, você sabe princípios, os 3 princípios, se você souber o nome deles e a essência, você já corre o risco de acertar uma questão na prova que pode te colocar lá dentro. Então você já aprendeu princípios do raciocínio lógico. E agora a gente vai dar um passinho a mais. O próximo passo nosso é identificar os conectivos lógicos. Espera aí, professor. Conectivos lógicos? Conectivo vem da palavra conectar. Conectivo vem de conectar. Conectar gera conexão. Opa! Então, peraí, professor. Você está dizendo que conectivo lógico gera uma conexão entre algo que eu tenho aqui e algo que eu tenho aqui, e essa conexão é realizada pelo meio do conectivo. Isso aí. Tá, então peraí, professor. Por que eles chamam de operador lógico? Porque eu vou ter um conectivo lógico que também serve de operador. Sabe lá na matemática, quando tem assim, ó, 3 mais 3? Vamos botar no quadro aqui. Deixa eu apagar aqui para vocês. Olha só. Sabe lá na matemática, quando eu tenho assim, ó, 3 mais 3 é igual a 6? Isso aqui é uma proposição lógica. Não, professor, tu tá ficando... calma. Eu tenho uma parte, 3. Eu tenho um operador lógico, um conectivo. Esse mais conecta as duas partes. Conecta esse 3 com esse 3, dizendo para mim que eu tenho que somá-los.
Então, 3 mais 3 é igual a 6. Fechado. O que eu quero é que vocês não absorvam conteúdo do que está escrito aqui. No raciocínio lógico, a gente vai trabalhar em cima desse processo. Eu vou identificar aqui 3 mais 3 é igual a 6. Isso aqui é uma escrita e eu vou olhar para ela e vou dizer assim, isso é verdade ou é falsidade? Isso é verdade ou é falsidade? Eu vou olhar, 3 mais 3 é igual a 6? Me ajude agora, tá pensando aí em casa, calma. 3 mais 3 tem que saber. 3 mais 3 é igual a 6? É verdade. Atribuir o valor lógico de verdade. Fechado? Esse conectivo, no raciocínio lógico, na parte escrita, ele vai aparecer de 5 formas mais básicas. Depois tem algumas variações, mas se você souber essas 5 formas básicas que eu vou colocar agora no quadro, a gente já responde várias questões. Tá entendendo que hoje tu já está aprendendo princípios e quem são os conectivos que estão ligando essa estrutura lógica e tu já consegue ganhar algumas questões lá no concurso? Antes de te apresentar os conectivos, eu vou trabalhar contigo a questão de proposição simples e composta. Então, olha só. Tá tudo ligado. João foi passear no parque, certo? Beleza. Vamos colocar uma outra informação aqui. Carlos foi ao mercado. Carlos foi ao mercado. Olha só, em situações distintas, essa proposição lógica, essa aqui, é uma proposição simples. Eu estou tirando uma informação dela. E isoladamente, Carlos foi ao mercado é uma proposição simples. Então eu estou analisando essa informação, estou analisando essa informação. Essa análise individualizada faz com que isso aqui seja chamado de proposição simples. E aí vai existir a figura da proposição composta. O que é a proposição composta? São duas ou mais simples conectadas. Opa, então vai entrar aí na história aquele conectivo que tu falou, professor? Isso. Aí você vem comigo, olha só, dá uma olhadinha aqui. Pode entrar aqui no meio um operador lógico, conectivo lógico, que às vezes e por vezes você, hoje é o que eu quero que você entenda, que você vai ter que saber o nome deles, quem são eles, porque eles cobram isso na prova e você vai tirar de letra isso. Vai aparecer algo aqui ligando, fazendo uma ligação, um elo de ligação. Esse elo de ligação, deixa eu trocar a cor da caneta aqui, esse elo de ligação ele pode ser o E, o ou, o ou, o C então, e o C e somente C. Show! Então quer dizer que pode ser esses 5, professor? Certo. Eles recebem alguns nomes. Quais são os nomes deles? O nosso E é chamado de conjunção. O OU é a nossa disjunção inclusiva. O OU é a nossa disjunção exclusiva. O C, então, é a nossa condicional. E o C e somente C é a nossa bicondicional. Fechado? Até aqui nós aprendemos os nomes, que isso aqui é um conectivo lógico, o que é uma proposição simples e uma proposição composta, e os princípios. Para nós finalizarmos o raciocínio, vimos aí as proposições lógicas, os conectivos, o que é uma proposição simples e uma proposição composta. E agora você que está aí na tela, anota,
que eu vou te falar no caderno, porque isso aqui despenca, nessa parte da matéria, isso aqui despenca em provas, que são as questões, as situações que não são proposições lógicas. Quais das frases não são proposições lógicas? Vem comigo, anota com carinho, bota um asterístico aí, porque isso aí cai na tua prova. Olha só, dá uma olhadinha aqui. Não são proposições lógicas. Não são. Nós vamos fazer uma listinha das que não são. Eu vou te falar, tem mais, mas eu vou te falar 5 casos que caem nas provas. Vamos trocar a canetinha aqui para ficar bonitinho para vocês entenderem bem? Olha lá, não é uma proposição lógica, uma frase sem verbo. Uma frase sem verbo. Então, por exemplo, nós falarmos assim, ó, 15 de março. Ah, ok, 15 de março. Tem verbo aqui? Não, não tem verbo. Se não tem verbo, não é proposição lógica. Agora, olha só o bizu que eu vou te dar. 2 frases que acabam com pontuação. Imagina tu perder a vaga no concurso público porque tu não sabe isso. Frases interrogativas e frases exclamativas. Interrogativas e exclamativas. Tá, professor, mas daí como é que eu identifico? Olha para mim aqui. Como é que tu identifica uma frase exclamativa e uma frase interrogativa? Lembrei, professor. Tem um ponto lá no final. Essa aqui aparece um ponto de interrogação e essa aqui aparece um ponto de exclamação. Então tu vai olhar na prova e se ele estiver te perguntando assim, candidato que vai ser aprovado na Polícia Civil de Santa Catarina agora em 2024, novo agente, novo escrivão da PCSC. A frase João é alto, quando eu estou fazendo uma pergunta, tem um pontinho de interrogação lá no final, é uma proposição lógica? E tu vai dizer assim, não, eu aprendi na aula de estruturas lógicas que não é uma proposição lógica. E aquela assim, quando a gente diz, João se machucou, e bota um pontinho de exclamação no final, essa também não é uma proposição lógica, porque eu não consigo atribuir valor de verdadeiro ou falso. Mas é só lembrar do pontinho aqui, ó. E aí, se tu não lembrar, olha só o que vai acontecer. Se tu não lembrar, eu vou pegar essa exclamação aqui, ó. Vou dar nas tuas costas. Ela vai fazer um S, ela vai virar um ponto de interrogação. Porque tu vai perder a tua vaga na prova, abençoado. Cola aqui nas aulas para passar no concurso. E, continuando, frases imperativas, ou seja, aquela quando a gente manda, né? Vocês aí que são casados, quando a mulher manda na gente, uma frase imperativa, do tipo assim, exemplo, professor. Exemplo, ela diz assim, lave a louça. Ó, tá mandando fazer alguma coisa, não é uma proposição lógica. E por fim, as frases abertas. Opa, professor, essa eu tenho bastante dificuldade. O que é uma frase aberta? Uma frase aberta, deixa eu trocar a corzinha da caneta aqui para ficar mais bonitinha para vocês. Uma frase aberta é, por exemplo, quando eu falo assim, ó, deixa eu trazer para cá, ó, frase aberta, quando eu falo assim, ó, na matemática, matematicamente falando, x mais 2 é igual a 7, é aberto porque tem uma variável, eu não sei, eu consigo dizer verdadeiro ou falso aqui? Depende dessa variável. Se depende no raciocínio lógico, olha só, você está me assistindo agora. Raciocínio lógico eu só trabalho com certeza. Então, se tem uma variável aqui, ó, x mais 2 é igual a 7, eu não posso dizer que isso aqui é uma proposição lógica, porque ela é uma sentença aberta. Esse x pode ser 3, pode ser 5, pode ser 10. E aí não me importa se vai ser verdadeiro ou falso, mas eu não sei dizer se é verdadeiro ou falso ou não. Como eu não tenho essa certeza, eu não considero uma proposição lógica, não são proposições lógicas. Fechado? E além disso, no português, por exemplo, quando eu falo assim, ó, ele é alto, ele quem? Eu não sei dizer quem é ele. Se eu não sei dizer quem é ele, eu não consigo identificar o sujeito,
isso aqui não é uma proposição lógica. Fechado? Vamos dar uma olhadinha como é que cai esse conteúdo em prova? Vem comigo. Olha como é que aparece na prova pra gente. Olha só, galera. Fundatec 2024, o professor comeu o C do Fundatec ali. Se o professor de português ver isso aqui, ele vai ficar muito bravo. Olha só, Fundatec 2024, então cai em 2024, professor, essa questão em prova? Cai, tá caindo aqui. Proposição lógica, ele quer saber aquela que contém uma proposição lógica. Opa, nós acabamos de ver quais são as 5 situações que não são proposições lógicas. Nós vimos que é a frase interrogativa, a exclamativa, aquela que eu mando fazer alguma coisa, a sem verbo, e a aberta não são proposições lógicas. Então, olha só, deixa eu até trocar a corzinha da caneta aqui, para a gente riscar com gosto. Essa frase aqui é aberta? Olha, ela tem 2 variáveis, então ela é sim aberta. Isso aqui não é uma proposição lógica. De cara, eu vou lá embaixo na questão e olho. Nossa, o professor falou que se aparecer um ponto de exclamação e um ponto de interrogação, eu posso riscar tudo isso aqui que não é uma proposição lógica. Show de bola, aprendeu bem a matéria. Ó, de novo, apareceu variável. Opa, isso aqui não é uma proposição lógica. E agora ficou um embate aqui. Aí o professor falou para mim que toda frase quando a mulher está mandando em mim em casa, por exemplo, não fume, abra a porta, não faça isso, faça aquilo, quando ela está mandando, é imperativa, não é uma proposição lógica. Sobrou para nós só todo cachorro é verde. Professor, essa nós não trabalhamos ainda, mas por eliminação tu já respondia. E o todo é um quantificador universal que nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Se liga aí, já vai botando na cabeça. Mas percebeu como é tranquilo e como com um pouquinho de estudo já consegue resolver algumas questões? Tá aí a nossa letra correta, Fundatec 2024. Outra questão. Qual alternativa é uma proposição simples? Opa! Aqui já vai entrar o conhecimento que nós falamos sobre conectivos lógicos. Nós falamos que conectivos lógicos são um elo de ligação, um elemento de ligação entre proposições simples. E aí, quando eu identificar um dos 5 conectivos lógicos presentes na frase, ela não é mais uma proposição simples, ela é sim uma proposição composta. Então, olha lá. Deise é merendeira e Arthur é motorista. Tem um conectivo aqui, significa que eu tenho 2 partes, uma para lá e uma para cá, então eu tenho 2 proposições simples ligadas por um conectivo que se transformam numa proposição composta. Pula B, vocês já viram que é a resposta, né? Olha aqui, outra que vai aparecer. Se então. Opa, tá separando uma parte da outra parte. O conectivo está ali, é uma proposição composta. Ou, nós vimos também, ó, ou, apareceu ou, está separando essa parte daquela parte, também é uma proposição composta. E o se e somente se? Opa, vimos ali que a nossa bicondicional, na próxima aula a gente vai ver a nomenclatura, e separa também e é uma proposição composta. Ou seja, a única que é uma proposição simples é Arthur não é motorista. Fechado? Bem tranquilo, né, galera? Então volta aqui na telinha, volta aqui com essa cara feia que vos olha aqui. Olha só, conseguiu entender estruturas lógicas? Vamos fazer um fechamento da ideia? Nós vimos lá no começo que proposições lógicas são sentenças fechadas. Para ela ser fechada, eu preciso de um sujeito, um verbo e um predicado. Show de bola, professor. Nós também aprendemos hoje que nós temos princípios, 3 princípios que regem as proposições lógicas, que é o terceiro excluído, não contradição e identidade. Opa, mais uma informação que vai me ajudar na prova. Vimos os conectivos principais, calma, nós vamos se aprofundar nas próximas aulas em cima deles. E nós vimos as situações que não são proposições lógicas, a gente resolvemos as questões e verificarmos que isso é cobrado sim em prova, inclusive as questões de 2024. Então olha só, você que está me assistindo, nós vamos ter conteúdo gratuito para todos vocês aqui de todo o edital da Polícia Civil de Santa Catarina 2024, menos português e informática porque não é da minha área, mas direito, toda a matéria de direito, inclusive institucional e raciocínio lógico, vai estar sendo contemplado aqui para os senhores de forma gratuita. Aquele que quiser
dar uma focada a mais no conteúdo, aqui na descrição tem os planejamentos aí para fazer a mentoria individualizada com todo o ensino personalizado, o que fazer cada dia adequado à sua rotina. Mas se não quiser, aqui já tem muito conteúdo gratuito. Por isso eu peço a ajuda de vocês aí, dá uma curtida aqui, segue, se inscreve no canal para que eu possa o YouTube entenda que tem que te enviar os novos vídeos aí para a Polícia Civil de Santa Catarina e você possa ser aprovado no concurso público. Estou à disposição de vocês.